Então, a gente vai iniciar essa série de mensagens hoje falando sobre como viver em um mundo caído. Esté, capítulo 1. É essa primeira mensagem de hoje, que o tema é: que mundo é esse que vivemos? Que mundo é esse que vivemos? A base desse tema da mensagem de hoje está no capítulo 1 de Esté, os 22 versículos desse texto. Os irmãos podem acompanhar na sua versão. Eu tenho aqui a minha versão, a versão NVI. Não é uma versão muito que eu gosto de ler, mas ela, para alguns momentos onde a gente tem pessoas que têm pouco conhecimento histórico, é importante para que seja mais claro a leitura. E o capítulo 1 de Esté diz assim, então: foi no tempo de Xerxes, que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Naquela época, o rei Xerxes, que pode estar também em outra versão no nome perso, né? Assuero, reinava em seu trono na cidade de Suzã. E no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os nobres e seus oficiais. Estavam presentes os líderes militares da Pérsia e da Média, os príncipes, os nobres das províncias. Durante 180 dias, ele mostrou a enorme riqueza do seu reino e o esplendor e a glória da sua majestade. Terminados esses dias, no jardim interno do palácio, o rei deu um banquete de 7 dias para todo o povo que estava na cidade de Suzã, do mais rico ao mais pobre. O jardim possuía forrações em branco e azul, presas com cordas de linho branco, tecido vermelho ligado por anéis de prata, em coluna de mármore. Tinha assentos de ouro e prata e um piso de mosaicos de pórfiros, mármore, madréporas e outras pedras preciosas. Pela generosidade do rei, o vinho real era servido em grande quantidade em diferentes taças de ouro. Versículo 8. Por ordem real, cada convidado tinha permissão de beber conforme desejasse, pois o rei tinha instruído todos os mordomos do palácio que o servisse à vontade. Enquanto isso, a rainha Vasti também oferecia um banquete às mulheres no palácio do rei Xerxes. Ao sétimo dia, quando o rei Xerxes já estava alegre por causa do vinho, ordenou que os 7 oficiais que o serviam, Melmã, Bizitar, Arbona, Bigtar, Abagtar, Zetar e Carcas, trouxessem à sua presença a rainha Vasti, usando a coroa real, para mostrar a sua beleza aos súditos, aos nobres, pois ela era muito bonita. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha Vasti, esta se recusou a ir, de modo que o rei ficou furioso e indignado. Como era costume o rei consultar especialistas em questão de direito e justiça, ele mandou chamar os sábios, que entendiam das leis. E eram muito amigos do rei Cássena, Setar, Adamata, Tarsis, Meres, Mazena, Memucã, os 7 nobres da Pérsia e da Média, que tinham acesso direto ao rei e eram os mais importantes do reino. E o rei lhe perguntou, de acordo com a lei, o que deve fazer a rainha Vasti? Ela não obedeceu à ordem do rei Xerxes, transmitida pelos oficiais. Então, Memucã respondeu na presença do rei e dos nobres. A rainha Vasti não ofendeu somente ao rei, mas também a todos os nobres e os povos, todas as províncias do rei Xerxes. Pois a conduta da rainha se tornara conhecida entre todas as mulheres. E assim também elas desprezarão seus maridos e dirão, o rei Xerxes ordenou que a rainha Vasti fosse à sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo as mulheres persas e medas da nobreza que ficarem sabendo do comportamento da rainha agirão da mesma maneira com todos os seus nobres do rei. Isso provocará desrespeito e discórdia sem fim. Por isso, se for do agrado do rei, que ele emita um decreto real,
e que seja escrito na lei da Pérsia e da Média, que não se pode revogar, determinando que Vaste nunca mais compareça na presença do rei Xerxes. Também deu o rei a sua posição de rainha a outra, que seja melhor do que ela. Versículo 20. Assim, quando o decreto real for proclamado, por todo o seu imenso domínio, todas as mulheres respeitarão seus maridos, do mais rico ao mais pobre. O rei e seus nobres ficaram satisfeitos com o conselho, de modo que o rei acatou a proposta de Memucã. Assim enviou carta a todas as partes do reino, a cada província e a cada povo, em sua própria escrita e em sua própria língua, proclamando que cada homem deveria mandar em sua própria casa. Senhor, aqui está a tua palavra, nos ensina, nos orienta, nos exorta, nos desperta, nos leva a ver além das letras e além daquilo que haveremos de falar nesta noite, que venha ressoar pelo poder do teu Espírito durante toda a semana, verdades e princípios da tua palavra, verdades e princípios dos teus propósitos, que venham nos refletir, Senhor, e ao mesmo tempo nos leve a perceber que mundo nós vivemos, em que sociedade e quais os valores que essa sociedade tem imposto sobre toda a sociedade contemporânea. Que nós, como Igreja do Senhor, tenhamos discernimento de identificar, de conhecer e de compreender quais são, de fato, esses valores e princípios que esse século tem oferecido e que possamos, ó Pai, reafirmar diante daquilo que acreditamos e cremos. Quais são os princípios que vivenciamos, os princípios que regulam as nossas relações, os princípios que, de fato, conduzem os nossos passos e que possamos, em tudo, glorificar o teu nome. Vai, Senhor, e nos ensina além das letras e das palavras. Nos ensina com o poder do teu Espírito, nos levando a compreender, além das palavras e das letras, o poder do Senhor sobre nós. Te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, é preciso compreender que o livro de Esther tem algumas particularidades, e a principal razão de nós estudarmos o livro de Esther é justamente para compreendermos o que Deus pode fazer quando ele tem propósitos de colocar pessoas em lugares exatos, em posições propositais, a fim de cumprir com seus propósitos e assistir o seu povo. Certamente que a posição de Esther foi uma posição que foi gerada pelos propósitos do Senhor em cuidar, assistir, pastorear o povo de Israel. E podemos dizer que esse é um ponto fundamental do livro de Esther, em que devemos olhar e perceber e refletir e se auto-identificar nesse processo de conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas, no lugar que estamos, o que fazemos e em que sociedade vivemos. É um livro que nós não sabemos ao certo quem escreveu, nem de onde escreveu, nem o período que escreveu, mas há alguns historiadores e estudiosos que estabelecem a visão de que Esther deve ter sido escrito no período do Império Medo-Persa, aqui liderado pelo rei Assuero, num período de aproximadamente 482 anos antes de Cristo. Então, é um livro que marca esse período da história em que o Império do Norte invade profundamente a Babilônia, leva cativo toda a Babilônia, e como o povo de Israel estava também cativo da Babilônia, subentende, então, que todos os povos que estavam subjugados ao Império Babilônio é levado também cativo e escravo para um dos maiores impérios que teve um curto tempo de hegemonia mundial, mas que conseguiu ser uma grande potência no mundo antigo, que é o Império Medo-Persa, que aqui está sendo muito bem registrado a liderança de Assuero, ou Xerxes, como também é conhecido. E a principal característica do livro de Esther é que é um livro que não cita a palavra Yahvé. Ela não cita essa palavra.
não há nenhum registro, nem nenhum pronunciamento, nem nenhuma escrita da pessoa de Deus. Mas também não quer dizer que, por não ter ali escrito a pessoa de Deus, não significa que ele esteja completamente ausente da história. Podemos dizer, então, que há um momento em que esse livro oculta a pessoa de Deus, mas não ausenta a pessoa de Deus da sua atuação e da sua manifestação de libertação e cura, restauração e salvação ao seu povo. E é uma particularidade do livro, um livro que não tem diretamente uma citação de Deus. Mas, do início ao fim, nós vamos observar o Deus conduzindo a história, o Deus conduzindo todos os passos, o Deus usando pessoas, usando situações, usando leis, desbarateando todo o império que se levantava contra o próprio povo de Israel, um Deus que se preocupa com o seu povo e que assiste o seu povo em sua história, porque é um Deus também que faz história, é um Deus que narra a história, é um Deus que produz a história em nome do seu povo. E como nós estamos falando sobre a série de mensagens de como viver em um mundo caído, e esse mundo caído tanto é o mundo do Império Medo-Persa, quanto o mundo dos dias de hoje, 1º de agosto de 2021, nós vamos, então, nesse primeiro momento, nessa primeira mensagem dessa série, fazer uma conexão acerca dos paralelos da cultura medo-persa da nossa cultura e perceber que não há muitas diferenciações. O mundo é o mesmo. É a mesma influência do mal. É o mesmo projeto que está por trás das articulações mundiais. E que nós, como igreja, precisamos ter consciência disso. E como lidar com esse século que tem produzido cada dia mais uma sociedade distante de Deus, uma sociedade com particularidades e com características completamente adversas aos princípios da palavra. E como nós podemos lidar com tudo isso? E o tema, então, dessa mensagem de hoje é: que mundo é esse que vivemos? E a primeira coisa que eu queria que você observasse no paralelo do mundo persa para o mundo de hoje é a primeira característica dos 4 primeiros versículos do texto do capítulo 1 que nós lemos. O conceito de um mundo caído, ela está totalmente embasado nos valores antibíblicos. O conceito do mundo caído está totalmente fundamentada nos valores antibíblicos. E o que nós vamos encontrar aqui é um rei que quer apresentar toda a sua riqueza, toda a sua glória, todo o seu poder, toda a sua fortuna diante de todos os seus súditos e mostrar de maneira, diríamos assim, até banalizada e liberalizada a expansão do seu reino através de uma festividade de mais de 180 dias, onde se bancava toda a bebedice, onde se explorava todo tipo de liberalidade, e nós vamos observar que esta é uma das principais características da sociedade. Uma sociedade com valores extremamente liberais. O texto diz que ele deu um banquete para os nobres e ele mostrou a enorme riqueza de seu reino e o esplendor da sua glória. Diremos, então, que o mundo, uma das principais características que nós vamos identificar no século, no mundo em que nós vivemos, é que é um mundo sem Deus. E nesse mundo em que vivemos, e que também Esther e tantos outros servos do Senhor vivia, é um mundo onde Deus está de lado, onde as pessoas mataram a Deus e querem evidenciar o seu eu, o seu poder, a sua posição, o seu status, e esquecem de Deus. Diríamos, inclusive, que hoje nós estamos vivendo um dos piores momentos da história, onde realmente parece que nos falta um milagre
de abrir o mar, nos falta o milagre do pão descer do céu, a transformação das águas amargas. Parece que nós estamos vivendo em um tempo onde Deus está oculto, como assim estava oculto no livro de Esther. Mas isso não quer dizer que ele não esteja caminhando na história, não quer dizer que ele não esteja atento a tudo que está acontecendo. Isso não quer dizer que nosso Deus é ausente da história. Parece que quando a gente olha para ao nosso derredor, para o nosso contexto de trabalho, para as relações interpessoais, para os vizinhos, para os amigos que nós declaramos que são os amigos que temos, parece que as pessoas não se importam mais, têm um mínimo de temor a Deus, de uma reverência a Deus, de um sentido de Deus no seu viver, no seu existir. E olhe que estamos basicamente em um contexto de uma sociedade brasileira onde predomina ainda a fé católica. Mas as pessoas não estão mais buscando a presença de Deus. Não é mais importante a consciência de Deus, o temor a Deus. E o que nós vamos observar como consequência dessa sociedade sem Deus é que há uma vida líquida, uma vida onde as pessoas não têm dimensão da profundidade do comprometimento entre as relações humanas e muito menos entre a relação de humanos com o Deus poderoso. São 180 dias de mostrar a sua nobreza, a sociedade da sua época, acrescido de mais 7 dias de festa, uma festa popular entre ricos e pobres, onde as pessoas ostentavam, e ele ostentava, o Xerxes, o Assuero, ostentava toda a sua riqueza, com taças, com vestimentas, com banquetes reais, onde parece que as pessoas estavam ali esbanjando a felicidade, o desejo por comer as iguarias do rei e ser beneficiado com tudo aquilo que o rei estava proporcionando. Mas a gente percebe que as relações se tornaram utilitárias, interesseiras e descartáveis, que são características da sociedade secularista, onde as pessoas se mataram Deus, elas também não têm nenhum compromisso umas com as outras. Não se sabe ao certo a razão específica pela qual Vasti ela não aceita o convite de Assuero. Mas alguns historiadores e antropólogos que estudam os povos antigos dizem que uma das provas e, diremos, a fundamentação pela qual Vasti não aceita o convite de se expor diante do rei é que, segundo os costumes Medo e Persa, a rainha, que aqui, inclusive, há um relato também histórico, ela não era a rainha principal, ela era a líder entre as concubinas, era a rainha entre as concubinas, ela não era, de fato, de verdade, a rainha que era a esposa de Assuero. Era um reino onde havia a poligamia e o registro histórico dá a uma outra pessoa, também Medo-Persa, o reinado oficial. Então, Vasti era a líder, era a preferida entre as concubinas. E o que a gente percebe é que, segundo esses relatos, quando essas mulheres tinham que se apresentar diante do rei e dos seus convidados, elas estavam completamente nuas, apenas com a coroa na cabeça, porque ele queria expor a beleza, a formosura e toda o glamour e a sexualidade, a sensualidade da sua esposa, porque deveria ser uma das mais belas mulheres. E ali expunha a mulher a uma vergonha diante dos seus convidados. Alguns historiadores dizem que esta é a principal razão pela qual Vasti não se apresenta diante do rei. Um outro relato bíblico
que também embasa esse fundamento, é que ela faz uma festa paralela à festa dele, que também não é algo comum aos relatos históricos das festas que havia do Império Babilônico, do Império Medo-Persas. As festas eram juntas. E se ela tomou essa posição, segundo alguns historiadores, também era uma posição aí, quem sabe, esboçando um movimento feminista, tentando contrapor a essa exposição de sensualidade e até mesmo de imoralidade da rainha diante dos seus súditos ali. Então, é um relato que se declara. E eu pesquisei bastante sobre esse assunto e concordo que, embora que não haja um embasamento bíblico para essa fundamentação, eu também acredito que a exposição de Vashti foi ali o principal fato pelo qual ela rejeita se colocar diante do rei, se expondo toda a sua sensualidade, toda a sua expressão de beleza. Por quê? Porque assim como antes e como hoje, nós estamos vivendo uma sociedade onde as pessoas são valorosas, são valorizadas, muitas vezes também pelaquilo que é belo, pelaquilo que é formoso, pelo seu biotipo. E aí é uma sociedade onde as pessoas são levadas em consideração a sua raça, a sua beleza, a sua cor, né? E muitas vezes até a sua própria origem étnica. E a gente vai ver mais adiante que a orientação que se dá a Esté é que ela não se declare de que povo ela era. Quem sabe algum registro também comprova que era para que não houvesse uma influência na decisão do próprio Xerxes Assuero em escolher Esté, porque ela era de uma sociedade escrava. Irmãos, nós estamos vivendo nessa sociedade onde nós não temos mais compromissos profundos com ninguém. E da mesma forma que aquela mulher foi descartada e que não há mais registro nenhum sobre a presença e a história de vida de Vashti, porque ela foi descartada de Assuero e orientada pelos sábios da época para que o rei tomasse essa decisão. Parece que nós estamos vivendo dias onde a gente não confia nas pessoas. As relações são muito assim fluidas, são relações que se descarta porque ela é utilitária, ela é funcional, então as pessoas se aproximam da gente, se aproximam de você e de mim, porque querem usufruir de alguma coisa de nós, e aí quando isso é alcançado, pronto, não há mais razão de nós nos aproximarmos, e infelizmente isso está em todas as sociedades no que diz respeito ao mundo contemporâneo, isso está nas relações familiares, nas relações de trabalho, nas relações da academia, das escolas e até, muitas vezes, na própria relação familiar conjugal. Por que tantos divórcios na sociedade e também na igreja? Por quê? Porque essa sociedade ela vem impondo essa posição de que se você não tem prazer, se você não está realizado, se você não tem felicidade, você se separe e busque essa felicidade em outra pessoa, e aí as relações estão cada dia mais descartáveis. Como a gente não tem registro nenhum de Vashti. Para onde essa mulher foi? Para onde essa criatura foi? É um mundo também científico, é um mundo cético, é um mundo relativo. E aqui a gente vai identificar que o mundo científico da época de Assuero estava relacionado aos acadêmicos conselheiros do rei. Eram homens que conheciam da lei, eram homens que conheciam das ciências, mas o texto deixa claro que esses homens estavam ali completamente embriagados e orientando ao rei a tomar uma decisão, a constituir uma lei que feria a própria relações humanas, direito humano, porque ela, como mulher, podia ser muito mais respeitada. Mas a lei impunha para ela e a partir dela
de que ninguém contrariasse o rei. Nós estamos vivendo o auge do século da ciência. Estamos vivendo o auge do século do relativismo. As pessoas estão céticas à fé. Se não for justificável, se não for, de fato, compreendida à luz da ciência, a sociedade refuta, a sociedade rejeita. E nós já estamos vivendo alguns focos desse ceticismo, desse relativismo e dessas leis insanas no contexto do nosso povo brasileiro. Eu creio que os irmãos estão cientes, porque está nas redes sociais, que o pastor Jorge Linhares vai se comparecer a um promotor público, porque ele declarou de alto e bom som que a Bíblia relata e que ele acredita que menino é menino e menina é menina. Homem é homem e mulher é mulher. E simplesmente esse promotor público quer que ele vá justificar isso diante da justiça. Isso nada mais é do que um esboço ainda inicial, onde a lei quer impor a nossa fé, quer impor os princípios que a gente acredita, porque existe essa relatividade dentro do meio da sociedade e está em todos os meios, na ciência, na justiça, no governo, na economia. Nós estamos vivendo um tempo onde se põe a ciência acima de tudo e de todos. E nós cremos em um Deus vivo, que não precisa ser justificado, não precisa ser identificado, não precisa ser nem sequer confirmado a sua existência pela ciência. Embora que a ciência prove que ele existe. Mas nós só cremos e vivenciamos essa fé no nosso dia a dia, da sua existência e do seu operar. Assim como a sociedade de Açoeiro, não há um registro de Deus, não há uma intervenção de Deus, porque o mundo é um mundo cético de Deus. Nós estamos vivendo o auge dessa sociedade relativista, essa sociedade cética, essa sociedade cienticista, que busca todas as suas decisões, respaldar todas as suas informações a partir de um olhar científico. E a igreja está sendo contaminada por essa postura dessa sociedade pela qual nós estamos vivenciando. Um conceito de uma sociedade caída, onde não tem os valores bíblicos, não tem os valores de Deus. Olha que eu não estou falando de valores cristãos, eu estou falando de valores bíblicos. Segundo ponto que a gente vai encontrar a partir do versículo 5 ao versículo 8 é que também essa sociedade é uma sociedade vaidosa, fútil e uma vida fake. Faz de conta que tudo está muito bom, né? E aí nós vamos identificar que ele termina esses dias de 180 dias de festa, a partir do versículo 5, em um jardim e em um palácio cheio de pompa e de fortuna, cheio de mármore, de beleza, de formosura, e ele dá um banquete de 7 dias agora de forma mais liberal ainda. E nós vamos encontrar algumas coisas aqui nesses versículos, do versículo 5 ao versículo 8, que vai de encontro até a própria cultura medo-persa. A primeira coisa que nós vamos encontrar é a permissão para que todos os convidados do rei pudessem beber conforme desejar. Alguns relatos históricos dizem que isso era impossível, não fazia parte das leis medo-persas. Por quê? Porque todos os convidados teriam que beber depois do rei e a bebida que o rei bebesse. Mas esse rei Açoeiro,
ele contrapõe essa lei e impõe uma nova lei onde libera e permite que todos os seus convidados bebessem, e segundo a versão da tradução atualizada, diz que bebesse à sua maneira, à sua forma, do seu jeito, da forma que quisesse, esbanjando, assim, uma bebedice voluntária e autêntica, porque era dado segundo a vontade de cada um que beber. E aí, imagine um reino onde os príncipes, os nobres, os acadêmicos da época estavam assim embebecidos por toda a liberalidade de bebida e de futilidade. Nós estamos vivendo uma sociedade dessa maneira, onde as pessoas são vaidosas pelas suas aparências, são vaidosas pelos seus títulos, são vaidosas pelo status social. As pessoas valem pelo que têm. E nós não estamos vivendo isso apenas num contexto de sociedade brasileira, mas é vivenciado isso em quase todas as sociedades mundiais, dos países, principalmente do primeiro mundo, onde há uma segregação muito grande de status social. Muitas vezes a gente critica muito o nosso país, e, de fato, há muita desigualdade aqui, mas isso é um fenômeno da sociedade caída, a sociedade sem Deus. E aí há alguns detalhes em relação a isso. Por quê? Porque a sociedade vivia na aparência. Ou seja, Assuero, ele é contrariado por um posicionamento coerente de Vashti, que não se expõe à sua moralidade, nem à sua sensualidade, e parece que não é visto isso de forma relevante. Ela foi descartada, ela foi tirada do cenário da liderança da nação medo-persa e, como diz o povo, numa linguagem bem brasileira, a fila anda. Por quê? Porque as relações e as pessoas não são importantes. É uma sociedade da futilidade. É uma sociedade onde as pessoas se relacionam com as outras por causa de um orgasmo, por causa de um prazer, de uma experiência sexual, e muitos, inclusive, nem conhecem quem é a pessoa. E aí a gente vê que estamos vivendo em uma sociedade onde as pessoas querem ter o prazer. A aparência é importantíssima. E aí a gente tem toda uma estrutura e um império do belo que se impõe em nosso país. É o mundo das aparências. É um mundo realmente feio, que você encontra um vizinho, um colega de trabalho, que mora em um bairro extremamente nobre, que tem um carro extremamente novo, mas está com protestos na justiça, está em dívidas, que está vivendo fora do seu padrão. Por quê? Porque vale é a aparência. Interessante que dois dados interessantes que me trazem a certificação de que realmente estamos vivendo nesses dias de futilidade e de aparência, de vaidade e de fake, é que a Euromonitor Internacional é uma organização que faz pesquisa sobre aparência e principalmente sobre cirurgia plástica, coloca o Brasil em quarto lugar no mundo do país que mais se faz cirurgia plástica no mundo. E isso nos traz uns dados, são dados atuais. E diz, inclusive, essa Euromonitor Internacional, essa organização, diz que em meio à pandemia, o Brasil acresceu 20,6% a mais de cirurgias plásticas. Ou seja, o mundo está vivendo um luto total. As pessoas estão se preocupando em consertar o seu nariz, em melhorar a sua face, em tirar uma rugazinha daqui e dali. Por quê? Porque as pessoas estão cada dia mais
fúteis, vazias, sem sentimento, sem compaixão pelo outro. Há um outro dado estatístico, que é o dado da HPPC. HPPC é um setor de higiene pessoal, de perfumaria e de cosméticos, que diz que o Brasil é um dos países que mais cresce no mundo em consumo de produtos de beleza e de higiene pessoal. Ela diz que, nesse período de pandemia, onde houve uma crise mundial, o Brasil cresceu 5,8% de mais vendas de higiene pessoal, de perfumaria e de cosmético. E diz ainda mais que houve 20,3% de acréscimo de empresas nesse setor. E quem confirma isso é a Associação Brasileira de Indústrias de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos. E isso eu não estou dizendo porque os irmãos não precisam comprar um shampoo, um perfume, um desodorante. Não estou dizendo isso, eu estou falando de que nós estamos gastando muito com a beleza, gastando muito com aquilo que não é importante, além daquilo que seria o necessário, que é a higiene pessoal, uma coisa ou outra. Nós realmente precisamos estar cheirosos, mas faça uma retrospectiva, perceba o quanto você gasta por ano com esse tipo de material, com coisas que vão trazer cada dia mais beleza e formosura, quando nós precisamos fazer o que é necessário, o que é básico. Mesmo em crise, irmãos, crise mundial, econômica, o Brasil é um dos países que mais se gasta nesta área. E são dados que nos assustam e, ao mesmo tempo, mostram que tipo de sociedade nós estamos vivendo. É o século do corpo, é o século do belo, é o século do culto à personalidade, é o século das likes, é o século dos seguidores, dos politicamente corretos, é o século da aparência, do engano. Você entra nas redes sociais, vê fotos maravilhosas, pessoas sorrindo, enquanto nós estamos com mais de 500 mil de pessoas mortas no nosso país, nós estamos vendo as personagens do nosso país, os midiáticos, como se nada tivesse acontecendo, mas que, no fundo, os relatos que a gente tem visto aí de muitos youtubers da vida é que estão amargurados, estão deprimidos, estão com suas vidas dilaceradas, com suas famílias destruídas, mas estão nas redes sociais como se nada tivesse acontecendo. É o mundo da futilidade, da aparência, é o mundo dos fakes. É uma realidade. Mas essa sociedade também demonstrada a partir do versículo 8, nos traz uma terceira característica. É a sociedade em que o prazer é o centro da vida. O prazer é o centro da vida. O que mais Assuero queria era o prazer, era a satisfação, era o desejo pessoal de mostrar a grandeza do seu reino. Mostrar o quanto o seu reino era rico e próspero. Imagine isso, nós estamos falando de uma sociedade há quase 3.000 anos atrás. 180 dias de festa. Pense, irmãos, se aqui no Brasil ou qualquer outro país, o país inteiro parasse 180 dias para só beber e comer. Além desses 180 dias, que equivale a aproximadamente 6 meses de festa pelo país afora, os ricos e os pobres, as províncias, eram 128 províncias ligadas ao Império Medo-Persa. Tudo parou para todo mundo só beber, comer, prostituição. É o século do prazer. 7 dias, além dos 180 dias, mais 7 dias de festa liberado total. Porque onde há bebedice, há prostituição. Liberado total. Tudo é pelo prazer. A diversão, o entretenimento, as relações, o lazer, tudo está relacionado ao prazer e ao prazer pessoal.
Porque, somado à ideia do prazer, vem a hegemonia, vem a visão do individualismo. Porque a sociedade de hoje é a sociedade onde eu preciso ser realizado, eu preciso felicidade, eu preciso ter prazer, eu preciso ter gozo e satisfação nessa terra, e isso não importa o preço que vá pagar o outro. Era uma exposição da nudez de Vashti. Você imagine uma rainha, que autoridade essa mulher ia ter diante da sua sociedade, por mais que fosse até um costume, uma lei cultural, que autoridade essa mulher tinha diante das outras mulheres, ao ponto de ser exposta diante de toda a sociedade nobre, medo-persa, a sua nudez. Vashti pode simbolizar a coragem da recusa e a atitude libertadora de não se submeter à exata medida pela qual se interpreta esse texto, de que ela contrapõe a imoralidade do seu marido e do seu rei. Ela recusou, e essa recusa trouxe um vexame para o rei. E esse vexame foi levado a uma lei, mais uma lei que diríamos que menospreza, diminui o valor da mulher. E aí a gente está vendo essa sociedade onde o prazer é mais importante, e esse prazer é mais importante colocando, inclusive, a objetivação de que é mais importante o prazer do que propriamente a integração, a mutualidade, a reciprocidade da felicidade. Não importa o que Vashti vá sentir, não importa o que Vashti estava vivendo naquele momento, o que importa é que eu quero mostrar a linda mulher que tenho. E diante desse grande crime político, que segundo alguns autores dizem que a postura de Vashti trouxe um vexame político para o Assuero. A gente vê o quanto a orgia, a bebedice, a promiscuidade, o sexo livre e liberal foram fundamentos que estabeleciam os parâmetros das relações no período medo-persa e que hoje tem sido muito bem enfatizado nessa sociedade de hoje. Expor a mulher à vergonha e fazer da mulher objeto sexual é algo ainda muito vivenciado em nossos dias. E a prova disso são os índices elevados de agressões e violência contra a mulher. Por quê? Porque a mulher ainda é um objeto sexual. A mulher ainda é um elemento que traz prazer ao homem. O homem ainda tem a mulher como a sua propriedade. E isso no contexto que deve ser da sociedade. Porque eu não quero nem levar em consideração de que homens que se dizem discípulos do Senhor tenham esse mesmo tipo de comportamento. Isso ainda é uma sociedade que impõe a mulher como se fosse objeto. E ali houve um confronto dessa realidade. E hoje, irmãos, a gente ainda vê uma sociedade onde a mulher ainda é um objeto. Por isso que ela é espancada, ela é violentada, ela não tem direito a nada. Quero ressaltar aqui para que a gente também não vá para o outro extremo, onde a mulher também se sinta empoderada, ela se sinta totalmente liberada e se sinta completamente livre de uma relação com o outro ser humano, que seria o homem. Ela se sente maior, melhor e mais importante. Também não é essa visão que nós queremos deixar aqui. O que queremos deixar claro é que o nosso Senhor Jesus valoriza o homem e a mulher. E dentro dessa perspectiva, ele estabeleceu para a mulher e para o homem, para os cônjuges, seus papéis, em que tem significado cada um.
na sua posição diante de Deus. Por fim, irmãos, do versículo 9 em diante, e o 16 até o 18 do capítulo 1, vai nos trazer ainda que a sociedade da época e a sociedade de hoje ainda é uma sociedade que vive essa escalada de poder entre homem e mulheres, entre homens e mulheres. A gente vê ali um movimento teoricamente feminista, anti-hegemonia e liderança do homem, mas também a gente vê o pré-estabelecimento com novas leis da posição machista do homem sobre as mulheres. E aí a gente entra nesse conflito. O homem, Assuero, tem o seu banquete. Vaste tem o seu banquete, distanciando as relações e, ao mesmo tempo, conflituando ali as suas autoridades e seu poder. Quem manda é o homem, quem manda é a mulher, e entramos em uma sociedade onde hoje nós estamos nesse conflito, nessa escalada da mulher querer ser mais importante, que ser maior do que o homem, e o homem ainda tentando subjugar esta mulher como objeto. É preciso nós nos atentarmos para o que a Bíblia nos diz. A mulher não é objeto sexual. Ainda que a sociedade hoje distorce e desvaloriza o papel da mulher, nós precisamos olhar o quanto a Bíblia, o nosso Senhor Jesus, resgatou o papel da mulher na sociedade dos seus dias e o quanto, a partir de Jesus, nós precisamos espelhar-nos nele e ver o quanto precisamos valorizar a mulher. A subserviência, a violência contra a mulher como objeto de prazer, são atitudes que hoje têm trazido uma polarização muito grande na sociedade de hoje. E que nós precisamos, como igreja, ter cuidados para não ir para um extremo nem para o outro, mas que sejamos equilibrados e coloquemos, de fato, a ressignificação dos valores de cada um, conforme a visão do nosso Senhor Jesus. Diante desse contexto que nós estamos vendo, qual é a sugestão que a gente deixa para a igreja? A sugestão que a gente deixa é o texto de Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, principalmente o versículo 2, que diz que nós não devemos nos conformar, tomar a forma desse século, uma vez que é um século onde a futilidade, onde a aparência, onde as relações são líquidas, onde o que importa é o prazer, onde as pessoas querem viver aquilo que não são verdadeiros, ostentando aquilo que não são, onde o status social, onde a condição, a intelectualidade, a posição financeira que elas têm, são papel fundamental para serem valorizadas, nós precisamos andar na contramão disso. Não devemos nos moldar a esse padrão. Não devemos moldar o que nós devemos pensar, sentir e agir conforme a visão desse mundo, mas sim alinhar a palavra de Deus. A palavra do Senhor é a ferramenta que nos habilita a não nos moldar ao padrão do mundo. Quanto mais estivermos familiarizados com a palavra do Senhor e vivenciarmos essa palavra, mais seremos protegidos contra essas influências, esses princípios e esses valores desse século. Portanto, o desafio que fica aqui, para nós refletirmos sobre o contexto da sociedade medo-persa e o paralelo da sociedade de hoje, é qual é o estilo de vida, qual é o padrão de vida que nós precisamos viver como discípulos de Jesus no meio a um século tão caído e tão distante de Deus. O desafio que nós ficamos é o desafio de vivermos e obedecermos a palavra do Senhor. É o que deve fazer da nossa vida o parâmetro. É o que deve nos levar a, de fato e de verdade, alinharmos nosso estilo de viver, nosso pensar, as nossas decisões, as nossas relações, os projetos que temos ainda enquanto estivermos nesse mundo, temos que alinhar
à vontade do Senhor. O que devo fazer para viver neste mundo e não me contaminar com essas ideologias, com esses valores e com essas práticas mundanas? Eu preciso viver a palavra do Senhor. E eu quero deixar, então, isso como um primeiro pontapé dessa série de mensagens, para que a gente possa, durante todo esse tempo, ou quando nós revisitarmos essa mensagem, possamos lembrar desses valores e dessas características da sociedade da época do rei Assuero, de Esté, e fazer essa conexão para o dia de hoje e perceber que muito daquilo que se vivia lá no passado, nós estamos vivendo hoje em dimensões ainda mais globais, e que a igreja está no meio de todo esse furacão, precisando salgar, precisando iluminar essa sociedade que é caída e distante de Deus. E quando falamos isso, nós falamos do desafio de você, de eu, e todos nós, cada um de nós, fazermos diferença. Eu preciso ser um agente de diferença. Você precisa ser um agente de diferença. Vai ser um grande desafio, irmãos. Já está sendo um grande desafio. Em determinados setores da sociedade, nós colocarmos os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Engraçado que a sociedade impõe tanta democracia e tanto direito ao outro, quando nós nos posicionamos com base em nossa fé. Nós somos tão refutados, tão perseguidos, tão discriminados, mas isso não nos deve levar a recuar, mas, pelo contrário, a nos empossarmos da autoridade que o Senhor nos deu. E ele diz em sua palavra que ele nos levaria a viver esse tempo e levaria-nos a estar diante de autoridades. E ele daria a palavra. Portanto, não vamos recuar com o seu vizinho, com o modelo de educação da escola do seu filho ou de sua filha, do acesso que você tem às suas relações pessoais, é ali num banco ou em um mercado que você for, o comentário que tem das pessoas que estiverem ao seu derredor, se posicione com autoridade, mesmo que o preço seja perseguição. Mas não vamos nos moldar. Pelo contrário, vamos renovar a nossa mente, vamos renovar os nossos sentimentos, vamos renovar as nossas atitudes à luz da palavra do Senhor. Eu tenho comentado, a gente aqui, eu e Patrícia, nós temos falado muito sobre a geração dos filhos agora. É um apelo que eu faço, não só para os irmãos que estão aqui no culto, mas a tantos que vão ouvir essa mensagem. Eu faço um apelo para que você ensine, para que você viva, que você inculca mesmo a palavra do Senhor e os valores de Deus na vida dos seus filhos, para que eles estejam fundamentados diante dessa sociedade que vai agressivamente buscar derrubar, destruir os valores de Deus na vida da sua geração. Ore, interceda, faça seu culto familiar, chame seu filho, sua filha, não importa a idade, eduque, coloca na mente dessas crianças os valores de Deus, porque em tudo, em meio a toda a sociedade contemporânea, nós estamos vendo as luvas, as manobras, de forma bem discreta, dos valores secularistas em todas as sociedades. Certamente precisamos nos posicionar. E a família, a minha família, a sua família, precisa estar protegida. Os nossos filhos não têm conhecimento suficiente. É você, pai, é você, mãe, que precisa instruir, orientar, para que os nossos filhos, ao lidar com a sociedade, seja na escola, com os coleguinhas, brincando, eles possam transpirar os valores de Deus. Se você não fizer isso, pode ter certeza que o seu filho e sua filha vai ser uma presa fácil para essa sociedade caída e sem Deus. A minha oração é que você seja exemplo em casa e referência para os seus filhos. Porque o mundo não vai brincar, como não está brincando. Senhor, em nome de Jesus,
É uma sociedade terrível que nós estamos vivendo. O que a gente ouve, o que a gente vê, o que a gente assiste, muitas vezes, Senhor Deus, em propagandas que não tem nada a ver, ali incutido valores que distorcem a tua verdade. Nós estamos vendo nas escolas, no meio da educação, não só acadêmica, mas a educação fundamental, a educação infantil. Senhor Deus, métodos e teorias que estão adentrando, distorcendo os valores do Senhor. Muitas vezes é em uma farmácia, é em um mercado, é no contato de alguém no banco que a gente ouve as pessoas regulando valores que são valores antibíblicos e são ditos como valores aceitáveis e nos são proclamadas, Senhor. São dados como imperativo de que nós precisamos acolher esses valores. Valores que vão de encontro aos teus valores. Senhor, nós estamos vivendo dias difíceis e vai piorar. Isso vai se tornar normal, isso vai se tornar global, e nós precisamos, como igreja, nos posicionar. Seja lá em que posição que estejamos, seja lá em que setor estejamos trabalhando, seja lá em que sociedade estejamos vivendo, Senhor Deus, nos sistemas que estamos convivendo dessa sociedade, Senhor, não nos deixa perder o sabor. Não nos deixa ser um sal insípido. Não nos deixa, Senhor Deus, esconder a luz do teu evangelho. Mas nos levanta como uma sociedade que vai trazer diferença e impacto neste mundo. Nos usa, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.